Os buracos negros estão entre os objetos mais intrigantes e misteriosos do universo. Eles desafiam nossa compreensão da física e do espaço-tempo, sendo pontos de extrema gravidade onde até a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, não consegue escapar. Mas o que realmente sabemos sobre esses fenômenos cósmicos? Um buraco negro é uma região específica do espaço com uma quantidade de massa tão incrivelmente densa que sua gravidade atinge níveis colossais, distorcendo o próprio tecido do espaço-tempo ao redor. Essa concentração massiva de matéria faz com que o campo gravitacional se torne tão forte que nem a luz, que é a coisa mais rápida que conhecemos, consegue escapar de sua influência. No centro desse objeto cósmico existe o que chamamos de singularidade, um ponto onde as leis da física, conforme as entendemos, deixam de funcionar. Na singularidade, a curvatura do espaço-tempo se torna infinita, e as forças gravitacionais agem de maneira tão extrema que todas as tentativas de descrever esse fenômeno com nossas equações atuais falham. Ao redor dessa singularidade, encontra-se o horizonte de eventos, uma espécie de fronteira o que marca o ponto de não retorno. Uma vez que algo, seja matéria ou radiação, ultrapassa essa fronteira, ele está irremediavelmente preso no buraco negro, sem possibilidade de retornar ao universo observável. É essa característica que torna os buracos negros tão enigmáticos. Eles são objetos que o escondem ou tudo o que cai neles, impossibilitando qualquer observação direta do que acontece além do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o último ponto em que algo ainda pode escapar da atração do buraco negro. Uma vez ultrapassado, a força gravitacional se torna imbatível, arrastando tudo para a singularidade central. O que acontece dentro do buraco negro, na singularidade, ainda é um dos maiores mistérios da física moderna, e entender sua natureza desafia tanto a teoria da relatividade geral quanto a mecânica quântica. A formação de buracos negros é um processo fascinante que geralmente ocorre após a morte de estrelas muito massivas. Quando uma estrela exaure todo o seu combustível nuclear, ela não consegue mais suportar a pressão interna gerada por suas reações nucleares e, portanto, colapsa sob sua própria gravidade. Esse colapso resulta em uma explosão catastrófica chamada supernova, que pode brilhar intensamente, mas, ao mesmo tempo, é um sinal da morte da estrela. Após essa explosão, se o núcleo remanescente da estrela tiver uma massa suficientemente grande, ele continuará a colapsar, comprimindo-se em uma densidade tão extrema que forma um buraco negro. Essa dinâmica de morte estelar é um dos mecanismos principais pelos quais os buracos negros se formam. Existem 3 categorias principais de buracos negros, cada uma com características distintas e origens variadas. Os buracos negros estelares são os mais comuns e se formam a partir de estrelas que possuem massas que variam de algumas até dezenas de vezes a massa do Sol. Após o colapso, essas estrelas tornam-se buracos negros que podem ter um impacto significativo no espaço ao seu redor, afetando estrelas e gás próximos devido à sua intensa gravidade. Em contraste, os buracos negros supermassivos são encontrados nos centros das galáxias, incluindo a nossa, a Via Láctea. Eles possuem massas que vão de milhões a bilhões de vezes a massa solar e sua formação é um dos grandes mistérios da astrofísica. As teorias sobre como esses buracos negros supermassivos se formaram variam, mas sugerem que eles podem ter se desenvolvido a partir da fusão de buracos negros menores ou da acumulação de matéria ao longo do tempo. Por fim, existem os buracos negros primordiais, que são uma hipótese intrigante no campo da cosmologia. Esses buracos negros podem ter se formado logo após o Big Bang, quando as condições do universo eram extremamente densas e quentes. Embora sua existência seja sugerida por algumas teorias, ainda não temos evidências diretas de buracos negros primordiais. Eles permanecem uma área de pesquisa ativa, já que sua detecção poderia oferecer novas percepções sobre a origem e a evolução do universo. Os buracos negros são uma realidade científica confirmada através de observações indiretas. As medições dos efeitos gravitacionais que exercem sobre estrelas e a matéria ao seu redor proporcionam evidências substanciais de sua existência. Um marco significativo ocorreu em 2019, quando a primeira imagem de um buraco negro no centro da galáxia M87 foi capturada pelo telescópio Event Horizon.
Essa conquista histórica não apenas confirmou a presença de buracos negros, mas também mostrou que podemos visualizar os arredores desses objetos cósmicos fascinantes. Apesar desses avanços, muito sobre os buracos negros continua envolto em mistério. Uma das questões mais intrigantes é o que realmente acontece dentro do horizonte de eventos. A singularidade, localizada no centro do buraco negro, é um conceito que emerge das equações da relatividade geral de Einstein, mas a descrição dessa singularidade desafia a lógica, já que as leis da física, como as conhecemos, não se aplicam mais ali. Ao mesmo tempo, a física quântica, que rege o comportamento das partículas subatômicas, apresenta um conflito com essas previsões. Assim, atualmente, não dispomos de uma teoria unificada que integre essas duas áreas fundamentais da física, um desafio que a comunidade científica busca resolver com a pesquisa em teoria da gravidade quântica. Outro enigma que persiste é o chamado paradoxo da informação. Segundo os princípios da física quântica, a informação não pode ser destruída ou, no entanto, quando algo entra em um buraco negro, parece que essa informação desaparece para sempre. Esse fenômeno desafia um dos pilares fundamentais da ciência moderna. O físico Stephen Hawking propôs a ideia de que os buracos negros podem evaporar lentamente ao longo do tempo através do que se conhece como radiação de Hawking, mas a mecânica desse processo e o destino da informação permanecem questões abertas, gerando intensos debates e pesquisas na astrofísica contemporânea. Esses mistérios não apenas instigam a curiosidade dos cientistas, mas também nos lembram das fronteiras ainda inexploradas do nosso entendimento do universo. Devido à sua natureza enigmática, os buracos negros não podem ser observados diretamente, o que leva os cientistas a depender de simulações e animações para visualizá-los e compreender seu comportamento. Utilizando a teoria da relatividade geral e complexas equações de gravidade, supercomputadores são capazes de gerar imagens altamente detalhadas que retratam como a luz e a matéria interagem nas proximidades de um buraco negro. Essas simulações são cruciais para entender a forma como a intensa gravidade dos buracos negros curva o espaço-tempo, resultando na criação do famoso anel brilhante ao redor do horizonte de eventos, conhecido como a sombra do buraco negro. Esse efeito visual ocorre porque a gravidade do buraco negro puxa a luz emitida pela matéria em seu disco de acreção, fazendo com que ela se curve em torno dele antes de ser tragada. Assim, o que vemos é uma representação visual das interações complexas que ocorrem nas proximidades desse fenômeno extremo. Além disso, as simulações permitem estudar a dinâmica da matéria em discos de acreção, que são formados por material que se acumula e gira em torno do buraco negro antes de ser absorvido por ele. Esses discos são locais de intensa atividade, onde a matéria se aquece e emite radiação, tornando-se uma fonte de luz visível e raios X. As animações também ajudam a visualizar os jatos relativísticos, que são fluxos de partículas que são ejetados a velocidades próximas à da luz em ângulos opostos ao redor do buraco negro. Esses jatos são resultado da interação da matéria no disco de acreção com os campos magnéticos intensos gerados pela rotação do buraco negro, e eles podem se estender por enormes distâncias no espaço. Esses estudos não apenas ampliam nosso entendimento sobre os buracos negros, mas também oferecem insights sobre a formação e a evolução das galáxias, uma vez que a presença de buracos negros supermassivos está muitas vezes ligada ao desenvolvimento estrutural das próprias galáxias. Através de simulações e animações, os cientistas continuam a explorar as fronteiras do que sabemos sobre esses misteriosos objetos cósmicos, ajudando a responder perguntas fundamentais sobre a natureza do universo. Os buracos negros continuam a ser um dos principais focos de pesquisa na astrofísica moderna, atraindo a atenção de cientistas entusiastas do espaço em todo o mundo. Projetos inovadores como o Event Horizon Telescope, que capturou a primeira imagem de um buraco negro, e futuras missões espaciais, como a LISA, Laser Interferometer Space Antenna, têm o potencial de desvendar os muitos mistérios que ainda cercam esses objetos enigmáticos. À medida que as tecnologias de observação se tornam mais avançadas, estamos nos aproximando de respostas para algumas das questões mais fundamentais sobre o cosmos. Uma das perguntas mais intrigantes é o que realmente acontece no coração de um buraco negro?
As condições extremas que existem dentro do horizonte de eventos desafiam nosso entendimento atual da física, e a pesquisa nesse campo pode levar a uma nova compreensão das leis que governam o universo. Outro aspecto crucial a ser explorado é como os buracos negros se encaixam em nossa compreensão mais ampla do universo. Eles desempenham um papel vital na evolução das galáxias e podem fornecer pistas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura. Com a continuação dos esforços de pesquisa, espera-se que possamos não apenas responder a essas perguntas, mas também descobrir novas áreas de conhecimento que atualmente não podemos imaginar. Enquanto isso, os buracos negros permanecem fascinantes, servindo tanto como uma janela para a física extrema quanto como um lembrete dos limites do nosso conhecimento atual. Eles nos instigam a questionar, investigar e explorar, impulsionando a busca humana por compreensão no vasto e misterioso cosmos. Cada descoberta sobre esses fenômenos não apenas expande nossa visão sobre a natureza do universo, mas também nos aproxima da resposta para o que realmente significa existir dentro deste vasto e complexo cosmos. À medida que exploramos o fascinante mundo dos buracos negros, é importante lembrar que, embora ainda tenhamos muito a descobrir, a ciência já nos proporcionou um entendimento surpreendente sobre esses enigmáticos fenômenos. Desde a primeira evidência da existência de buracos negros até a captura da imagem do horizonte de eventos da galáxia M87, cada avanço nos trouxe mais perto de desvendar os mistérios que cercam esses gigantescos devoradores de matéria. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo desconhecido. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos explorando os segredos do universo. Até a próxima!